De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui conversando com o Dr. Rogério. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, e eu que agradeço do convite. Bom, nós vamos falar um pouquinho da questão, né, de álcool e direção, né, aproveitando não só seu conhecimento como advogado, não é, mas também como policial rodoviário aí por muitos anos, que vivenciou, não é, os danos do álcool aí e direção no trânsito durante esses anos de trabalho, correto, doutor? Sim, Luciano, é um tema importante que sempre deve vir à tona, né, para discussão, para tentar, quanto mais se evitar acidentes de trânsito relacionados a condutores sob efeito de bebida alcoólica. Perfeito. E infelizmente, né, por mais que se tenha endurecido a legislação, por mais que se fale, se esclareça sobre o assunto, as pessoas ainda abusam e ainda acham que aquela dosezinha, que aquela latinha de cerveja não vai fazer a diferença. Sim, Luciano, infelizmente no Brasil tem essa cultura, né, do condutor, ele fazer a injeção de bebida alcoólica achando que não vai ser alvo de fiscalização. Tanto que no ano de 2008 teve aprovada a Lei 11.705, que é simplesmente chamada a Lei Seca, né? Uhum. Que ela veio com o advento de intensificar e procurar endurecer um pouco mais as consequências para aqueles condutores de veículo que fazem ingestão de bebida alcoólica e posteriormente pegam na direção do veículo. Uhum. E de fato, né, a gente viu uma mudança aí, né, inclusive com as punições, com uma questão de acompanhamento maior, mas vira e mexe a gente vê o jeitinho brasileiro, né, que infelizmente assusta aí em vários pontos, né, desde internet ou grupo de WhatsApp, né, falando, olha, está tendo monitoramento, estão fazendo lá o bafômetro, o etilômetro em tal lugar, né, as pessoas avisando, ou a questão de pessoas que tentam ensinar formas, né, de se burlar o equipamento. Não é? Olha, se usar tal coisa não vai afetar, enfim, né, uma série de atividades aí que caem também na ilicitude. Sim. E, infelizmente, tem-se isso, né? Não vou falar para você que não existe, mas tem algumas pessoas que quando vê uma fiscalização, procuram avisar os outros condutores. É uma mentalidade errada, porque ao mesmo tempo que você pode estar avisando um condutor que está sob efeito de bebida alcoólica, um infrator da lei, um cara que acabou de praticar um furto a um veículo, um roubo a um veículo, e sabe que tem a fiscalização naquele determinado local, ele não vai passar por ali. Exato. Então eu peço encarecidamente às pessoas que não tenham esse tipo de atitude. Exato. E até mesmo na questão prática, né? Você avisou o sujeito que tomou umas a mais, ele desvia daquele ponto e se acidenta ou acaba causando aí, né, um acidente com outra pessoa em outro ponto, não é? Então, é importante entender que essa lei é vital e que, de fato, a gente tem que cobrar aí que as pessoas tenham todo o cuidado. Sim, infelizmente o Brasil ele figura entre os primeiros colocados no mundo em questão de acidente de trânsito, se não o primeiro colocado. Se você for verificar a quantidade da população nossa, a quantidade de veículos que existem no nosso país. E a incidência maior de acidente, a fatalidade maior, infelizmente, é entre os jovens. Então, assim, eu vou dizer pela experiência que eu tive durante o tempo que trabalhei no policiamento rodoviário, a tristeza que é de você dar a notícia para um pai ou para uma mãe que infelizmente o filho dele morreu. E muitas vezes do outro lado, lá o condutor sob efeito de bebida alcoólica que deu causa a esse acidente. Porque querendo ou não, ele tem os reflexos deles afetados por causa da bebida, né? Então a gente tem que se sensibilizar e se colocar no lugar do pai e da mãe que perdeu o filho ou algum parente que perdeu algum ente querido numa circunstância dessa daí. É muito triste. Perfeito. E o senhor falando aí da questão dos reflexos, né? Eu me lembro muito bem, né? Eu até falava aqui no intervalo, eu acompanhei aí uma ação, na época que eu estava em Bauru ainda, que era justamente isso, era uma ação das polícias, não é? Em parceria com a universidade,
que eles pegaram um circuito fechado, né, com cones, com toda uma estrutura, um trajeto aí que o sujeito deveria fazer com o veículo, e fizeram uma gravação assistida disso, né, que era, o sujeito faz todo o trajeto com tranquilidade, aí vai lá, toma uma dosezinha, toma uma latinha de cerveja, faz o circuito novamente e assim gradativamente. Já se percebia que a tranquilidade que o sujeito fazia, sóbrio, sem nada, e com uma latinha já era diferente. Sim, eu participei de vários estudos, tive várias situações em que participei de palestra com médicos legistas e eles, durante o discurso deles para a gente, traziam estudos que, por mínima que fosse a quantidade ingerida de bebida alcoólica, o condutor do veículo ele tem os reflexos dele afetados. E doutor, o Luiz Cláudio aqui com uma questão interessante, etilômetro, não é? Quando a pessoa se recusa a fazer, não é? Qual é o procedimento, não é? Como é que se atua a partir daí? Tá. A partir do momento que o condutor do veículo ele é abordado pelo policial numa fiscalização de trânsito e é ofertado ele a oportunidade de fazer o teste do etilômetro, ele tem duas opções. Ou ele faz, ou ele se recusa. Aquele que não bebeu, geralmente, ele concorda em fazer o teste, faz, tanto que dá negativo, prossegue a viagem dele. Aquele que geralmente bebeu, em alguns casos, ele se recusa, ele não é obrigado a fazer o teste do etilômetro. Só que mesmo ele se negando, tem uma autuação tipificada no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, e as penalidades, o valor da autuação é a mesma que como se ele tivesse bebido. Então, o conselho que eu dou é para aquele condutor que está utilizando o veículo automotor dele, não faça ingestão de bebida alcoólica. Que em caso de fiscalização, mesmo ele se recusando a fazer o teste, a penalidade que ele vai sofrer por ser autuado nesse artigo é como se ele tivesse bebido. Perfeito. E aí fica estranho, né? Porque o sujeito se nega e acaba assumindo a penalidade. Sim, mas a própria Lei 11.705, ela veio com esse advento por causa dessa circunstância aí. E não tem só o próprio policial, ele pode atestar através de um documento, né, que o condutor apresenta sinais de ter feito a injeção de bebida alcoólica, né? Então, de um jeito ou de outro, ele vai ser penalizado. Nessa questão específica aí dos sinais, é que o Marcelo coloca, né? Muitas vezes a gente vê matérias que falam a respeito até de diagnóstico médico, não é? Se faz exame aí de sangue, etc. Isso também é possível mesmo sem autorização do sujeito? Não, o que acontece é o seguinte, geralmente o próprio condutor são situações um pouco mais atípicas, porque o que diz, todo condutor envolvido em acidente de trânsito, ele vai ser alvo de fiscalização de alcoolemia. Geralmente ele é conduzido para o distrito policial e lá a autoridade policial vai determinar para ele fazer o exame clínico. Ele é levado à presença de um médico legista e o médico legista tem todo um rol que ele vai seguir para atestar se ele está sob efeito de álcool ou não. Aí tem todos os requisitos que o médico vai preencher para se determinar se o condutor está sob efeito de bebida alcoólica. Perfeito. E a Ana Clara perguntando aqui também, né? Álcool e drogas também, correto? Sim. O sujeito se envolveu no acidente, está sob efeito de alguma droga, foi detectado, vai ter a penalidade também. Hoje no Brasil, algumas forças policiais estão adquirindo um equipamento próprio para determinar se o condutor fez a utilização de algum tipo de entorpecente. Maconha, cocaína, qualquer entorpecente que for. Algumas forças policiais já têm esse tipo de equipamento. Porque, de fato, né, a gente percebe que, olha, álcool, a gente tem dados, estatísticas alarmantes, não é? Imagina quando você começar a fazer, de fato, um pente fino com outras drogas. Tanto com o advento que veio hoje do exame, principalmente para condutores de veículos de grande porte, o exame toxicológico, toxicológico, exato,
Ele veio com essa intenção, para verificar se durante aquele determinado período, tanto que é de 2 em 2 anos, que o motorista profissional, ele tem que fazer esse exame aí, para ver se em algum período ele fez a utilização de entorpecente, algum tipo de droga, para verificar se ele pode continuar utilizando a habilitação dele para trabalhar. Porque a gente tinha também, né, quando a gente pensa em veículos de grande porte, em especial aí, caminhões, etc., o uso do chamado rebite era uma febre. Exato. É porque o que acontece, muitos caminhoneiros, até por uma certa imposição da empresa que eles trabalham, ou aqueles que são autônomos, né, eles querem terminar a viagem o quanto antes. Então, eles acabam utilizando de algum tipo de medicamento ou então algum tipo de entorpecente mesmo para eles se manterem ativos na direção do veículo, o que causa aí uma circunstância para a saúde deles, que com o passar do tempo vai só se debilitando. O cara, mais cedo ou mais tarde, é cobrado a saúde dele, isso daí ele acaba ficando doente, sem contar que muitas vezes quando termina o efeito do medicamento que ele está usando, para ele cair no sono, estando na direção do caminhão, é um risco muito grande. Exatamente. Eu acho que todo mundo já constatou, né, já viu vídeos da internet, né, de caminhões invadindo faixa, né, quando não presenciaram isso. Sim, né? Exato. Quando você não verifica o motorista segurando ao volante, muitas vezes com os olhos abertos, mas você percebe-se que o cara está alienado, ele não está ali, ele está dormindo com o olho aberto, a verdade é essa daí. Exato. E a gente já chegou a ver isso, né? Tipo, caminhões rodando quilômetros, Sim. não é? Depois de acidente e tal, e o sujeito continua como se nada tivesse acontecido. Sim, tanto que tem uma fiscalização no policiamento rodoviário que é para verificar o tempo de direção que aquele motorista está na condução do veículo. Eles fazem justamente para isso daí. Tem todo um rol que é seguido. Se ele ultrapassou aquele tempo, tem uma autuação específica para isso daí, ele tem que cumprir um tempo de descanso. Então, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem esse tipo de fiscalização. E hoje com ferramentas, né, mais adequadas, né? Muitas câmeras na pista, Sim, tacógrafos. sim. Né? O advento da tecnologia veio só para ajudar a gente, que eu digo assim, a população tem uma segurança maior, né? Quando você for sair para fazer a sua viagem com a sua família, quando você for fazer um passeio. Então, tem esses meios tecnológicos aí para poder dar uma sensação de segurança maior à população. André, parabenizando aqui pela temática, né? Diz que já perdeu um familiar em função, não é, do uso aí de bebida alcoólica pelo sujeito aí que acabou colidindo com o veículo da família. Coloca exatamente como importantíssima aí a pauta. E fala justamente dessa questão que é a detecção disso, não é? E que as pessoas de fato têm que exigir da autoridade policial, etc., que mesmo o sujeito se negando, não é, se faça todo o procedimento. Que ainda muitas vezes é um tabu, né, doutor, de conseguir acompanhar o caso aí até o final e, como ele coloca aqui, muitas vezes do Brasil tem a questão de impunidade. Olha, pelo tempo que eu estive na ativa, trabalhando como policial militar rodoviário, todos os casos que a gente atendeu, que infelizmente teve óbito registrado ou alguém com a lesão grave, se verifica ao final do processo teve algum tipo de punição para o condutor que deu causa ao acidente, principalmente aquele que estava sob efeito de bebida alcoólica. Também aqui a Larissa parabenizando pela temática aqui, doutor, e colocando uma outra questão aí que a gente vê, que é, né, o sujeito que é apanhado, né, sem ter sofrido nenhum tipo de acidente, etc., que faz o etilômetro, aí, o bafômetro, e é constatado. Quais as penalidades, né? O que acontece a partir daí? Bom, todo condutor na fiscalização de trânsito, ele vai ser submetido ao uso do equipamento. Aquele que fez a injeção de bebida alcoólica e concorda de fazer o teste,
vai ser disponibilizado para ele o equipamento, o policial vai explicar para ele toda a rotina, como vai ser feito o teste, os direitos que ele não tem, principalmente o que ele não é obrigado, mas tem condutores que concordam, sabe, que cometeram a infração e concordam em realizar o teste. Vai funcionar da seguinte maneira: aquele condutor que faz o teste no etilômetro e é constatado no equipamento até 0,04 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões dele, não tem infração. Ele é liberado. Mesmo ele tendo feito o uso de bebida alcoólica, mas deu essa concentração, não tem autuação, não tem o que se fazer. De 0,05 até 0,33, o condutor ele vai ser autuado por estar dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. A habilitação dele, posteriormente, vai ser recolhida pelo órgão de trânsito do Estado. Isso sem contar que ele vai sofrer uma penalidade administrativa, num primeiro momento, de uma suspensão da CNH dele. Então, durante um período, ele vai ficar com a CNH suspensa. Isso é decretado pelo órgão de trânsito. Eles vão verificar lá se o condutor já cometeu algum tipo de infração grave ou gravíssima. É feita toda uma dosimetria em cima da vida pregressa do condutor para se determinar que período que ele vai cumprir de suspensão. O que acontece? Acima de 0,33 no equipamento, ou seja, de 0,34 em diante, o que o equipamento aferir, além das medidas administrativas que eu já relatei aqui, ele comete um crime de trânsito de estar dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Ele vai ser conduzido à delegacia de polícia, onde ele vai ser autuado em flagrante e vai ser determinado pela autoridade policial as medidas que serão tomadas contra esse motorista. Muitas vezes é arbitrada uma fiança, o delegado vem, arbitra uma fiança para esse condutor, ele paga a fiança, é liberado, vai responder o processo em liberdade. Se ele não tiver meios, ele é recolhido ao centro de detenção penal. Só que tem um agravante: quando o condutor ele é pego na fiscalização de trânsito ou ele se envolveu num acidente de trânsito e teve vítima, ou a vítima fatal ou a vítima grave, esse crime não é afiançável. Se ele fizer o teste do etilômetro e for conduzido para a delegacia, ele vai ser autuado em flagrante e não vai ter o direito de fiança. Aqui na companhia do Dr. Rogério Ferreira de Moraes. Doutor, falando um pouquinho mais da temática que nós estávamos no bloco anterior, não é? O sujeito bebeu, dirigiu e ocorreu uma fatalidade, não é? Então, além da direção, né, composta com álcool, ele responde por essa fatalidade, correto? Sim, ele vai responder um processo crime. Numa circunstância onde o condutor do outro veículo que ele se envolveu em acidente venha a falecer, ele vai responder por um homicídio. Mesmo que culposo, mas não deixa de ser um homicídio. Tem uma determinada pena e no final do processo ele pode vir a ser condenado por essa circunstância. Além das medidas administrativas já que ele vai responder. Numa circunstância dessa daí, ele já pode ter a TCNH dele cassada, nem suspensa ela vai ser mais. Ela vai ser cassada. E o juiz que for julgar o caso pode estipular um período de tempo para ele permanecer com essa CNH cassada. Quer dizer, durante um determinado tempo ele não vai poder dirigir. Perfeito. E de fato, né, a gente vê aí vários casos que ocorreram dessa forma, sim, não é? Infelizmente. Com ações absurdas aí, né? Você percebe que o sujeito estava completamente sem controle na direção e gerando aí fatalidades. Mas também com muitas pessoas que são reincidentes, sim, né? Que depois dirigem sem habilitação e etc. e acabam com reincidência. A gente vê o tamanho da responsabilidade cometida, né? E isso vai gerando agravantes nessas penas. Sim. Há circunstâncias, por exemplo, que o motorista ele teve o direito de dirigir dele suspenso por uma determinada infração. Ou ele dirigiu sob efeito de bebida alcoólica, ou ele cometeu uma infração de excesso de velocidade acima da porcentagem estipulada
que já dá também a suspensão da CNH, e numa abordagem ele está com a habilitação dele suspensa. O policial vai lá, verifica a habilitação dele e vê que ela está suspensa. Ele vai ser autuado por estar dirigindo com a habilitação suspensa, e nesses casos acontece a medida administrativa que o órgão de trânsito vai aplicar a ele, já é também a cassação da habilitação durante um determinado tempo. Quer dizer, esse motorista vai ficar um bom tempo sem poder dirigir, e quando terminar o período de cassação dele, ele vai ter que fazer todo o processo novamente, como se ele estivesse tirando a habilitação pela primeira vez. A gente falando de habilitação aqui, o Guilherme perguntando, não é? Menores que pegam o carro da família e dirigem, quem responde? Né? O familiar responde também por isso? O responsável pelo veículo. Ah. O responsável pelo veículo, ele tem que ter a guarda do veículo para ele. Então, questão se um menor de idade pega o veículo do pai ou da mãe, dirige, causa algum acidente, quem vai responder é o pai e a mãe. Perfeito. Então, também esse cuidado, né? Porque também é um fator, né, como o Guilherme coloca aqui, que infelizmente ocorre de maneira exagerada. Sim, muitas vezes até vamos dizer assim, um pouco de falta de zelo do pai e da mãe, né? Tá com o veículo em casa, não deixa a chave no jeito para o menor poder pegar e sair com o veículo, porque se acontecer alguma coisa, quem vai responder vai ser o pai, a mãe é o responsável. Perfeito. Também quando a gente pensa nessa questão da responsabilização da família em si, não é? Giovana colocando aqui, não é? Pessoas que acompanham o condutor que está alcoolizado. Essas pessoas também têm responsabilidade ou são corresponsáveis? Depende do tipo da infração cometida pelo condutor. Algumas circunstâncias, o condutor está dirigindo o veículo com a CNH com o exame médico vencido. E ao lado dele, como passageiro, está o proprietário do veículo. Se o proprietário do veículo tem consciência que ele está dirigindo com a CNH dele vencida, com o exame médico vencido, é feito também a autuação no nome do proprietário do veículo, ou dele ter entregado o veículo, ou dele ter permitido o outro condutor estar dirigindo com a CNH vencida. Porque também isso acontece, né? Às vezes as pessoas que estão à volta veem que o sujeito não tem condições e não tomam atitude. Exato. Mas aí é aquela velha máxima que a gente sempre prega, né? É preferível você chegar... O amigo verdadeiro é aquele que chega em você e te alerta de todos os riscos que você está correndo de estar naquela circunstância. Então, é preferível você insistir um pouco mais... Falou, você não está bem, deixa que eu levo o carro, então eu chamo um táxi, não deixa a pessoa sair dirigindo. Exatamente. André colocando aqui, né, que uma vez foi a um bar em São Paulo, em que todo mundo deixa a chave no balcão, né, e que o sujeito, dependendo da comanda e etc, e da situação, eles têm até um pequeno teste de etilômetro no bar que só libera a chave se o sujeito estiver em condições. Eu já tive notícias de alguns locais, alguns estabelecimentos, né, eles até prestam um tipo de serviço para o motorista que vai participar de uma festa. Aqui a gente não está dizendo que você não deva ir. Vá, participe e tal. E alguns estabelecimentos, eles têm lá um serviço de transporte serviço próprio do estabelecimento para fazer esse agrado para a pessoa que está lá, né, no ambiente deles lá. E que de fato, né, eu acho que revoluciona aí, torna a vida de todo mundo mais segura, claro. Deixa todo mundo mais tranquilo aí dentro dessa previsão. Gilmar colocando também uma questão que é importante, não é? Que é o posicionamento da própria fiscalização, não é? Ele diz o seguinte, né, que ele muitas vezes observa que as próprias polícias têm observado eventos, né? A gente já percebe uma fiscalização maior durante carnaval, durante eventos específicos, e ele coloca isso, né? Isso de fato é uma rotina, e em especial também ele destaca as chamadas festas open bar. Sim. Né? A própria instituição, ela já se programa com uma certa antecedência para esse tipo de evento. É feito um estudo, já tem uma previsão de quantas pessoas vão para participar desse evento, né? Então, as próprias forças policiais, elas já fazem um estudo, já
para verificar que tipo de fiscalização que eles vão realizar quando tiver esse tipo de evento, para se evitar que não ocorra algum tipo de acidente. E Lúcia aqui parabenizando também pela temática, não é? Falando a respeito aí de um tema tão importante e colocando, né? Quando se tem aí uma estrutura como o Brasil tem feito hoje, né? De mudança de legislação, etc. Enquanto ainda não é policial, como é que vocês acompanharam essa mudança e viram o resultado prático? Sim, sim. Durante o período que eu estive na ativa, foram mais de 30 anos trabalhando como policial rodoviário, você vê que há uma diminuição significativa na quantidade de condutores que cometem esse tipo de infração voltada à utilização de bebida alcoólica, justamente por causa disso, aliada à conscientização, à educação e à rigidez da lei. A cada ano que passa, com algumas circunstâncias, vai sendo modificada justamente para isso daí. Eduardo, parabenizando aqui pela temática e também colocando uma questão, né? Quando se observa, né? A gente citou aqui a questão de muitas vezes você está na estrada e vê lá o sujeito, não é? Qual que é a medida correta, né? Ligar especificamente para a polícia, não é? Avisar no posto de pedágio mais próximo, não é? Como é que se informa isso? Bom, o condutor que observa um outro condutor dirigindo de maneira inadequada, ele tendo a oportunidade, se ele estiver na rodovia, parar o veículo dele no acostamento, em segurança, ligar 190 e informar: estou em determinado local, o veículo, que ele puder passar de características, né, do veículo, falou: um veículo, característica tal, cor tal, assim, assim, o motorista está dirigindo de maneira inadequada, que através do 190 eles vão fazer um contato com a força policial que atua naquela localidade. E porque, de fato, né, é uma maneira também de ajudar e a tentar, pelo menos, evitar alguma tragédia. Sim, né? Com certeza. Mesmo você não tendo assim, envolvimento direto, é uma maneira de você, como cidadão, né, praticar a sua cidadania para evitar um acidente a um terceiro. Também aqui o Rafael, né, parabenizando pela temática e colocando, né, também de matérias e que se observa muitas vezes o agravante de se encontrar bebida no veículo, né, junto com o sujeito, né, além de estar alcoolizado, e aí ele pergunta no que isso agrava. Nessa circunstância, ela serve como prova, se for o caso de apresentação daquele condutor no distrito policial. Então tem que se também fazer todo o processo aí. É interessante também pensar, né, dessa avaliação junto ao distrito policial, de muitas vezes a pessoa tentar fugir para evitar o flagrante, não é? No caso aí de alcoolemia. Como é que se procede nesses casos, doutor? As forças policiais, ela tem a orientação para se proceder um acompanhamento com segurança a esse condutor que tenta se evadir da fiscalização, para que seja efetuado um cerco a ele e de uma maneira segura consiga se abordar o condutor para ele ser submetido à fiscalização. Mariana aqui, doutor, né, parabenizando também aqui pela entrevista e questionando a respeito de, a gente estava falando especificamente anteriormente das penalidades, né, atribuídas, quando se pensa, né, na retirada total da carteira de motorista do sujeito, não é? Ele pode de alguma maneira reaver, ou isso é feito de maneira temporária, ou a legislação no país fala que se pode retirar definitivamente? Não, ele vai cumprir um período, mesmo que a habilitação dele seja cassada, ele vai cumprir um período de cassação, e após esse período de cassação ele pode reaver a habilitação dele, só que ele vai ter que cumprir todo o rito como se ele estivesse tirando a habilitação pela primeira vez. E Miguel aqui também parabenizando, né, perguntando a respeito justamente aí, né, a gente falava do passo a passo, das penalidades, ele pergunta: pode-se exigir que o sujeito refaça todo o processo de retirada de carteira de motorista, uma requalificação? Quando ele tem a habilitação dele cassada, ele vai ter que fazer esse processo.
Como se não tivesse carteira. Vai ter Como que se fazer ele o não passo a tivesse passo. habilitação. Ele vai ter que fazer tudo novamente. O exame, vamos falar aqui o português, o exame do livrinho, os exames médicos, vai ter que fazer tudo de novo. Então fica congelado por um tempo e quando ele vai tentar reaver... A habilitação dele, ela é cassada. Geralmente, nessas circunstâncias, o órgão de trânsito já determina cassada durante determinado período. 1 ano, 2 anos. Então mesmo que ele tente retirar outra carteira nesse prazo, ele não vai Não, poder. ele não consegue tirar. Ele vai ter que fazer. Ele tem que cumprir aquele período da cassação para depois ele fazer de novo a habilitação. Também aqui, Gilmar, não é? Colocando a respeito do estado do veículo, né? A gente vê também hoje, ele coloca muito bem, né? Muitas vezes veículo quase sem condições, né? Pelas vias. Como é que a polícia avalia esse caso, né? Em especial a importância aí de veículos com revisão, etc., em especial para pegar a estrada. Sim, hoje as forças policiais, elas, através da fiscalização que é realizada, voltada para trânsito, né? O policial, quando ele faz a abordagem do veículo, ele tem todo um rol de equipamentos que ele tem que verificar. Pneu, documentação do veículo, o estado geral do veículo, lataria, para-brisa. Então, o policial ele tem condições de estar analisando se aquele veículo pode prosseguir viagem ou não. Rafael, colocando uma outra questão também legal aí que afeta muitos veículos, que é a história da clonagem, né? Ele diz que teve o veículo dele clonado com uma dor de cabeça danada, né? A respeito de multas, etc. Inclusive respondendo aí, né, por um período, né, por um sujeito que se negou a fazer o teste do etilômetro e que estava com o veículo clonado como se fosse o dele, né? Infelizmente isso tem sido um problema constante, né, das pessoas terem que recorrer aí de multas em função da clonagem. Nesse aspecto aí eu aconselho a pessoa que infelizmente tem essa circunstância aí, procurar um profissional de direito, procurar um advogado para se estar tomando as medidas judiciais para poder provar que aquele veículo de propriedade dele foi clonado em um determinado local, tem outro veículo rodando com as mesmas características, o mesmo emplacamento e o que é o dele, o verdadeiro, está na posse dele. Então aconselho aí a pessoa que teve infelizmente esse tipo de circunstância, está procurando um advogado para poder tomar as medidas judiciais de praxe para se livrar dessa dor de cabeça. E felizmente hoje, né, até em função das tecnologias de novo, né, a gente tem mais caminhos para provar que não era o seu veículo ou que não era você que estava lá, né? Sim. Tem câmera de segurança, Exato. tem uma série de ferramentas, a própria rotina de trabalho do sujeito, né, provar que estava ou no trabalho ou em outra cidade no momento, isso está cada vez mais fácil. Hoje, se você for verificar, por menor que seja a cidade, né, câmera de segurança para todos os lados que se observar, se tem. Então, assim, os meios para poder se provar, né, que você não esteve naquele local, que você não frequenta aquele local, você consegue. Mas, uma vez, eu aconselho a pessoa estar procurando um profissional de direito, um advogado, para poder estar orientando ele a tomar as medidas necessárias. Exatamente. E é o que o Ernesto diz aqui também, né? Além de todo o prejuízo das multas, muitas vezes o sujeito, né, tem a pontuação prejudicada e fica, às vezes, até sem a carteira de motorista. Exato, sem ter cometido a infração. Exatamente. Também aqui a Lourdes, né, falando de infração, né, quando a infração é do veículo, mas o condutor era outro, né? Por exemplo, era o marido que estava dirigindo e não ela. Aí, no caso, o próprio órgão de trânsito responsável pela emissão da notificação, ele pede para o proprietário identificar quem é que estava na condução do veículo no momento do cometimento da infração. Na própria notificação, quando a pessoa recebe ela na residência dela, ela tem lá um campo que ela preenche com os dados da pessoa que estava dirigindo o veículo que cometeu a infração, para poder estar informando o órgão de trânsito. Só que isso tem um determinado período de tempo. Se o proprietário não tomar essa medida, o órgão de trânsito vai entender que era o proprietário que estava conduzindo o veículo. Mário aqui colocando também uma questão, né? A gente falava a respeito do uso
né, de entorpecentes e direção, né, não apenas do álcool, e ele coloca justamente essa questão, né? Os policiais, a equipe, né, tem que ter aí uma sensibilidade para observar, né, e para, de fato, entender que tem alguma coisa errada para encaminhar o sujeito para o plantão policial, né? Porque se caso contrário, às vezes passa batido, né? Fala, o sujeito parece alterado, faz o etilômetro, não vai dar nada no caso de drogas. Sim, as forças policiais hoje, o próprio profissional de segurança pública, ele recebe um treinamento voltado para esse tipo de situação, onde ele verifica o estado psicomotor da pessoa, se ela está aparentemente com alguma alteração. Então, as forças policiais, nesse sentido, elas recebem treinamento para isso, para se estar verificando se o condutor está sob efeito de algum tipo de entorpecente. Uhum. E Miguel aqui também falando, né, a respeito da questão de ter aí a habilitação tomada, né, em função do teor alcoólico. A gente falava, né, de 0,30 e... Acima de 0,33. Até 0,33 é só medida administrativa. O policial vai fazer a autuação no condutor que está sob efeito de bebida alcoólica e vai estar liberando o veículo mediante a apresentação de um outro condutor que não tenha bebido. Uhum. Esse outro condutor que não tenha bebido, ele também vai ser submetido ao teste para comprovar que ele não bebeu, para poder estar se liberando o veículo para ele. Acima de 0,33, ou seja, de 0,34, o que der o equipamento, fora as medidas administrativas que serão tomadas, o condutor é apresentado na delegacia de polícia. Perfeito. E aí que está, né? Ele fala assim, 0,33, não é? Não tem medida, né? Então é melhor que o sujeito não tome nada, não é? Porque às vezes arrisca aí, tomei só uma cervejinha, não vai dar. Cada organismo processa o álcool de uma maneira. Exato. Então, para um sujeito também, né, quando a gente fala daquelas exercícios que se fazem aí, né, de direção, também se faz o etilômetro conforme as pessoas vão bebendo. E por mais que as pessoas bebam a mesma quantidade, se tem resultado diferente. O que acontece, Luciano, é que cada pessoa ela tem uma sensibilidade para o álcool. Então, muita circunstância, o indivíduo ele fez uso de bebida alcoólica? Fez. Mas ele se alimentou, ele dormiu durante um determinado período de tempo, então aquele álcool já processou no organismo dele, mesmo que ele seja submetido ao teste do etilômetro, pode acontecer de não ser constatado nada, e ele bebeu. E pode acontecer daquele que tomou só uma quantidade mínima, e ele vai fazer o teste do etilômetro e vai ser constatado o teor alcoólico e ele vai estar impedido de poder dirigir. Exatamente. Então, por isso é muito importante, né? E não pensar só na questão da bebida em si, né? Tem a história lá do bombonzinho com licor. Isso é folclore. Né? Hoje eu digo, por experiência de vida, se você for utilizar o seu veículo para ir numa festa, um evento, alguma circunstância, se você ingeriu bebida alcoólica, peça para outra pessoa que não bebeu fazer a viagem de volta, ou então você chame um táxi, chame um Uber. Hoje tem os meios que dá para se evitar. Não estou falando nem tanto por questão de você ser fiscalizado e autuado. A questão aqui é você se envolver num acidente, causar um ferimento a uma pessoa que não tem nada a ver, acabar por atropelar uma criança, um adolescente andando de bicicleta, um idoso na calçada. Esse é o grande risco. Então, o apelo que eu faço aqui é: se você fez a injeção de bebida alcoólica, evite dirigir. De preferência, não dirija. Exato. É o mínimo, né? Hoje não dá para se falar que não existe outro recurso de transporte, existe. Existe os meios, sim. Tem a carona solidária. Exato. E é tranquilo pensar nessa situação para não... Eu acho que carregar uma culpa depois, né, pelo óbito ou por um dano à saúde de uma pessoa que às vezes é definitivo, né, eu acho que é pior do que qualquer consequência legal. E é uma circunstância que você vai levar para o resto da sua vida, infelizmente. Uhum. Nayara, aqui também parabenizando pela temática, né, diz que infelizmente aí teve um familiar vitimizado em função do abuso de bebida alcoólica por outra pessoa no trânsito.
e colocando justamente essa questão, né, que eles passaram por essa problemática num período antes da lei, né, que não tinha toda essa rigidez, etc. E por isso o sujeito saiu livre, não teve condenação e etc. Né? Tiveram dificuldade, inclusive, de comprovar aí a questão, não só do álcool, mas da questão da lei, que não era tão rígida. Ela pergunta a respeito dessa mudança mesmo, né? Do quanto foi importante e se acredita que ainda possa se endurecer um pouco mais a lei nesse sentido. Como a gente estava conversando aqui durante o intervalo, né, eu tenho comigo que a lei ainda ela vai ser um pouco mais rígida com o passar do tempo, porque se verifica que hoje ainda, apesar dela ser uma lei muito severa, mesmo assim a incidência de acidentes e com condutores que efetuaram o uso de bebida alcoólica é muito grande. Então, acredito que os legisladores, com o apelo da população, daqui a algum tempo, há de se ter uma maior rigidez nessa questão aí. Uhum. E, de fato, as leis também são aplicadas em função de estatística, Sim, né? Tudo isso é exato. Observado. A gente viu que lá atrás, né, a lei foi aplicada justamente nisso e a gente, de fato, vê o impacto na estatística. Exato. Exato. Com o passar, com o advento da lei, desde o ano de 2008 até a presente data, houve sim uma melhora significativa nesses índices, mas mesmo assim eles são muito altos. Uhum. E o Rafael coloca um comparativo interessante, né, que é o seguinte: quando se nota aí a legislação do cigarro, né, que fumar em local fechado, em alguns locais que são proibidos, é uma infração, né, administrativa, né, que a lei pegou muito mais, ou seja, a gente vê é muito raro uma pessoa acendendo um cigarro no lugar, mesmo não tendo informações de multa, né, raramente a gente vê uma matéria sujeito é multado por fumar em local proibido, Sim. etc. Mas na questão do álcool, que infelizmente é grave, a gente continua vendo as pessoas não aderindo à lei. Mas se a gente for verificar, Luciano, o ato de você estar num ambiente, num bar, num restaurante, tomando uma taça de vinho ou tomando uma cerveja, ele é, até a presente data, mais aceitável socialmente do que o cigarro. Sim. Então, enquanto não tiver uma mudança na mentalidade das pessoas, né, infelizmente a gente vai conviver com isso. A gente vê até a questão do álcool valorizada, né? Hoje você não tem uma festa que não tenha patrocínio de uma grande marca de bebidas. Exato, é muito difícil isso daí. Então, assim, enquanto não tiver uma mudança na mentalidade cultural das pessoas, né, no tocante a isso daí, vai perdurar ainda essa circunstância. Exato. É justamente o que a gente viu, né? O cigarro, primeiro a gente teve mudança cultural, né? Ou seja, começou os avisos dos males que fazia, né? Primeiro nos comerciais, depois nas embalagens. Aí veio a lei proibindo. Exato. Né? Então, é o caminho que a gente deveria ter seguido aí com a bebida, né? Exato. Antes de fazer a lei, você mostra os males, os riscos, e aí a lei vem, né? Nós somos contemporâneos, a gente é de uma época que propaganda de cigarro na televisão Era rotina. era uma coisa aceitável. E com investimento pesado, né? Propagandas caras. Né? Hoje você não se imagina hoje na TV aberta propaganda de cigarro. Exato. Mas na nossa época de criança, adolescente, era uma coisa normal. Mas hoje ainda se tem propaganda de bebida alcoólica nos meios de comunicação. E o investimento deles é alto para isso daí. Então, eu acredito, como cidadão, enquanto não partir da própria população para que se tenha uma mudança nessa legislação, para que se diminua o consumo de bebida alcoólica, voltado principalmente para situações onde a pessoa bebe e vá dirigir, infelizmente vai perdurar durante um bom tempo isso daí. Exato.
Doutor, eu acho que a gente deixa um alerta aí para as pessoas, né? É sempre bom relembrar a importância dessa legislação, é sempre importante relembrar a responsabilidade em cada um, né? Na preservação da vida do próximo. Eu espero realmente aí que a gente possa ter feito esse alerta, que esse alerta chegue em todos que nos assistem. Deixar o convite aqui de sempre participar conosco, fica sempre aberto à participação, esperando realmente, né, que a consciência venha em primeiro lugar. Luciano, eu que agradeço o convite de estar aqui hoje, né, para esse bate-papo nosso. A temática que a gente trouxe, eu acho que serve de alerta para a população, principalmente entre os jovens, né, para que, se você estiver utilizando um veículo automotor, seja ele um carro ou uma motocicleta, que você não faça uso de bebida alcoólica, porque as consequências que você pode sofrer em caso de acidente, ou você ser alvo de uma fiscalização aí, elas são muito rígidas, né? E criar uma mentalidade nessa faixa etária da população nossa, e mesmo aqueles mais velhos, né, para se estar verificando aí, para não ter esse tipo de hábito.